Oi, tudo bem? Bom, hoje eu tô sem microfone porque o maravilhoso não tá querendo pegar. Então, espero que o áudio ainda fique bom mesmo assim. Vai ficar com ruídos, né? Mas é isso. Eu vim aqui falar com vocês, aproveitar que eu perdi o sono. São praticamente 5 e pouca da manhã. Meu filho acordou 3 horas da manhã querendo comer novamente, né? Porque como ele tá sem remédio controlado só com melatonina, aí o sono não segura tanto como deveria. Então, eu vim conversar com vocês algo bem importante. Eu sei que muitas pessoas após isso vai sair desse canal e tá tudo bem, tá? Tudo bem, desde que saia em paz, sem ofender, sem atacar, tudo bem. Mas eu quero falar com vocês um pouco, né? Pelo menos o quanto a minha memória de celular vai deixar, porque eu sempre tenho esse problema, vocês sabem. O que mudou na minha questão de visão espiritual, né? Eu não sei a que título eu vou colocar aqui, mas dependendo do título você já vai saber mais ou menos do que é o assunto. Mas eu vou simplesmente falar. Bom, eu alguns anos atrás, cerca de 3, 4 anos, eu não estou muito certa aqui do tempo, eu passei por algo chamado despertar espiritual, que é quando você tem um choque assim com as suas crenças, com tudo que você acredita, você começa a enxergar espiritualmente várias outras coisas que você não enxergava, você começa também a ter muitos sintomas no corpo, inclusive muitos sintomas depressivos e ansiedade podem estar ligados a uma mediunidade não cuidada, não trabalhada. É muita coisa, eu não tenho como te explicar tudo, mas você pode pesquisar na internet sobre despertar espiritual. O que é o despertar espiritual? Quais os sintomas de despertar espiritual? E eu vi que o que eu estava passando também era com base nisso, não só minha questão externa, mas era assim, ó, tipo, é como se o médio ele é uma antena e tipo, então vamos dizer assim que todos os espíritos vão estar ali de alguma forma te sugando, não é muito isso, né? Mas enfim, eu não vou conseguir te explicar sobre isso agora. Mas durante esse processo eu começou ainda dentro da igreja, depois eu me afastei por N motivos e já não aguentava mais aquele contexto de coisas de muita hipocrisia que eu vi em cima dos púlpitos e tudo mais. Não só em cima dos púlpitos, como entre os irmãos também, né? Aqui, particularmente, vou falar um pouco da minha visão sobre isso, a questão das pessoas só estarem dentro da igreja, assim como em outras religiões também tem isso, para aparecer, por ego, querendo ser melhor que o outro, matando a fé do outro, sabe? Sempre julgando e apontando, um monte de gente escravo achando que tá livre, tá? Esse é o ponto. Por conta da religiosidade. Eu não tô falando para você se ofender. Se você não concorda, tudo bem. Eu passei por igreja tipo batista, Assembleia de Deus, de doutrinada mais aberta, mais liberalzinha, como chama, enfim. E foram muitas coisas, né? Já fui líder de jovens, já fui líder de várias coisinhas aí, e eu sei do que eu tô falando, tá? Não vou também ficar expondo aqui, né? Porque nem interessa, o foco não é esse. Mas aí eu lembro que fiz até vídeos aqui falando de sonhos que eu tive, só que os sonhos, quando tinha, era interpretado com base na crença que eu tinha naquele momento. Então, muita coisa da minha interpretação era limitada, como, por exemplo, quando eu falei mal da Pombogira Maria Mulamba. E você não precisa ter medo desse nome, tá? Pombogira, Exu. Não tem esse medo, eu já tive muito, hoje não tem, inclusive amo. Vou falar a vocês por quê. Então, muitas coisas aconteceram, eu não vou conseguir detalhar tudo nesse vídeo, senão vai ficar 1 hora de vídeo. Mas algumas coisas foram acontecendo, ataques espirituais realmente direcionados contra mim, de pessoas que eu não sei exatamente quem, mas tive minhas desconfianças na época. Pessoa que não gostava de mim, principalmente na questão de uma mulher. E foi mais ou menos ali quando eu também comecei a me abrir a cartomancia como cliente para entender. Por isso que eu fui me apaixonando pela cartomancia, né? Eu vou contar para vocês depois melhor. E porque foi me trazendo luz tipo, a cartomancia falava e alguém vindo de Deus, algum vídeo, algo sobre Deus também falava a mesma coisa, sempre batendo, porque... E aí eu fui vendo que a espiritualidade sempre trabalhava junto, né? Aí, enfim, gente, enfim. Hoje eu me considero muito uma pessoa espiritualista ou talvez até universalista, né? Espiritualista porque eu acredito em todas as religiões. Tudo aquilo que for bom para o meu desenvolvimento, minha evolução, é bem-vindo. Também para a minha defesa, porque hoje eu entendo espiritualmente que é preciso ter defesa, né? Que lá, quando a gente está na igreja, a gente aprende que a gente só tem que dar a cara para bater e ficar levando. Deus me livre. Foi assim que eu adoeci. Foi assim que eu ainda fiquei ainda mais depressiva e ansiosa, engolindo sapo, esperando a justiça que não acontecia. Por quê? Porque Deus ele deixou nas nossas mãos também o poder de justiça. Não estou dizendo para ir lá socar a cara de ninguém, mas para que você use o seu poder, que é a sua oração, a sua fé, tá? Oração, né? Muitos acham que não, mas oração é uma forma de magia.
porque a magia é no poder da fala. Eu posso fazer um trabalho aqui espiritual com elementos, mas se eu não ativar com a minha fala, talvez ele não tenha efeito. Geralmente ele não vai ter um bom efeito, né? Você sempre vai ter que estar falando em outros lugares, como bruxaria natural, fala conjurar, né? Na igreja fala orar, enfim, tá entendendo? Então, assim, para tentar resumir, muitos ataques contra mim, contra minha saúde, contra meu relacionamento, contra meu filho. Meu amor, quando começou os ataques contra o meu filho, que você não tá entendendo, de um menino ficar com febre do nada, a pele do menino começar a estourar, aí várias coisas, a escassez de dinheiro, tudo dando errado, eu não conseguia ir pra frente em nada. Tem minha questão psicológica também, mas gente, eu tô falando de coisas externas, coisas aquelas que você não consegue controlar mesmo, tá tudo dando certo, e do nada as coisas começam a acontecer, começa tudo a quebrar, que tipo, não sou eu tô aqui pronta com a estratégia, às vezes até com o dinheiro, mas começa a acontecer mil coisas para que eu não consiga prosseguir aquilo. Mas principalmente quando começou no meu filho, eu comecei a prestar atenção. E sempre mais de um cartomante diferente, confirmando a mesma coisa, um notal de uma mulher que estava fazendo mal para mim. Inclusive, começou a falar, ó, vai acabar afetando no teu filho. E aí eu procurei um pai de santo e vi nos búzios e a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Só que aí, na época, o pai de santo me cobrou um dinheiro horrores, né? Pra um banho aí, pra eu ficar bem. Mas só que eu sou uma pessoa muito independente até espiritualmente. Aí eu fiz, não, eu até falei pra ele, bom, se for depender disso eu vou morrer, né? Vai morrer todo mundo porque eu não tenho esse dinheiro, não. Enfim, aí o que foi que eu fiz? Fui pesquisar. Né? Cada vez mais fui pesquisar, fui entender o que é que eu tenho que fazer. Porque pelo meu filho eu faço qualquer coisa. Pelo meu filho, por mim, enfim, pelos que eu amo. E pesquisei banhos, né? E quando eu comecei a dar esses banhos, as coisas começaram a se acalmar, a melhorar. Só que aí eu fui entendendo também que não era só questão do que estava sendo mandado. Era a minha questão mediúnica, que também estava despertando e também estava trazendo desequilíbrio para minha vida, né? Como ainda tem um leve desequilíbrio, porque eu não faço desenvolvimento em nenhuma religião ainda. Fazem 2, 3 anos mais ou menos que eu comecei a buscar, me aproximar dos meus guias, mas assim, tudo muito independente. Fiz curso para me ajudar, para aprender uma base, porque a gente não pode chegar, pegar algo e sair fazendo sem saber o porquê. Mas assim, gente, tive uma experiência, né, que eu levei meu filho numa casa de uma mulher que era amiga da minha irmã, que essa mulher é bem de Jurema, Candomblé, essas coisas mesmo. E quando eu levei meu filho, a entidade que baixou nela, eu acho que era Zé Filintra o nome, ele falou, né, olhou as pernas do meu filho e falou que aquilo ali era coisa mandada. E aí ele fez uma mistura lá com a Jurema, com umas coisinhas lá, e passou nas pernas do meu filho, que eu fiquei até besta do meu filho ter deixado, inclusive meu filho ter se comportado, porque meu filho é autista mesmo, você não tem noção. E ele passou e falou que aquilo ia melhorar. E de fato, nunca mais as pernas de João estourou como estavam estourando. Tá? Ele até usou na época pomada e aliviava, mas sempre acabava voltando. Como se fosse algo genético, que pode sim ter coisas, né, envolvidas, isso tem que ser investigado. Mas, gente, de lá pra cá, faz mais de 2 anos, não estourou mais, tá? E fora muita oração que eu fazia, né, banho pra proteger meu filho também, porque a espiritualidade do nosso filho depende muito da gente. Enfim, mas o que eu quero falar pra você, eu comecei, né, quando esse começou a se despertar, eu comecei a pesquisar muito sobre religiões no geral, sobre as visões das outras crenças. Ainda estudo, só que, né, sempre pausadamente, né, senão eu fico louca. E vivenciando as experiências, mas assim, a Pombogira realmente começou a se aproximar de mim nessa época aí, nessa questão do meu filho. De eu do nada sentir cheiro fortíssimo de rosas dentro de casa. Outras vezes eu sentia de cigarro, só que antes eu achava sempre que era o diabo, né? Quando sentia esse cheiro de cigarro. Depois eu fui aprender que podia também ser ou Pombogira ou Exu. E aí eu comecei a não ter medo e comecei a entender, né? De várias formas eles foram chegando a mim e eu comecei a entender que eles estavam me chamando. Eles estavam querendo falar comigo. E eu não queria, tá? Eu era extremamente preconceituosa, eu era crente. Eu cresci odiando macumbeiro, né? Até por conta da minha irmã, que tem até algumas coisas falando sobre ela. Só que hoje eu entendo que minha irmã, ela não sabe teoria, muita coisa ela não sabe da própria religião. Porque ela também aprende de forma errada, né? Eu não vou botar isso aqui ao caso, mas enfim. Mas por isso que eu tenho uma visão tão errada, não só sobre ela, mas sobre outras pessoas que eu conheci, que só vê a religião como algo para ser usado para o mal. Não fala que essa religião, que essa fé, né, que vem do povo afro, que é uma fé que pode te trazer cura, que pode também te trazer libertação, entre outras coisas. E eu
E aí foi um processo até eu aceitar, sabe, a espiritualidade realmente agir. Inclusive, eu aí na época eu fui visitar um terreiro aí, né? Só que aquele terreiro é onde a minha irmã fazia parte, e gente conhecida, enfim, eu não quis ficar lá, mas tive recados lá também. E foi quando a minha moça, pela primeira vez, assim, através do Pai de Santo, ela deu o nome dela, né? Maria Mulambo das Almas. Por isso que lá no sonho lá atrás, eu sentia a energia, algo relacionado a ela. Porque ela estava na minha vida. Então por isso que toda vez também quando alguém me afetava lá naquele vídeo, eu sentia imediatamente algo acontecer no presente. Porque era de uma forma também dela chamar minha atenção, né? Pra isso. Enfim, que eu ligava tudo a ela, a questão de lixo e tudo mais. Só que ela trabalha com cura emocional, entre várias outras coisas, que a minha das almas é justamente nessa questão emocional aí e tudo mais. E foi ela que veio também, através dela, que ela veio me mostrando os erros que estavam dentro da minha relação. Né, os erros que, através da igreja, eu via como algo maligno, como sempre uma ação, sempre achava que poderia ser alguém enviando algo, mas que, na verdade, quando eu falo isso, gente, tem influências externas espirituais, de espíritos e tudo mais? Tem, até de pessoas mandadas muitas vezes, mas era a própria pessoa. Então, ela veio me mostrando, cada vez mais abrindo meus olhos. Então, eu passei um processo, né, para entender. Eu cheguei num ponto ali, até espiritual com emocional, que eu fiquei tão louca, que foi quando eu comecei a fazer a terapia com a psicóloga, e foi onde meu emocional começou a se centrar, sabe? Foi libertador, literalmente, e eu vi o quanto eu estava fora do meu eixo. Já não era eu, Cristiane, né? Eu estava reproduzindo falas e comportamentos do meu ex e também das pessoas que me magoaram. Eu estava reproduzindo as minhas feridas, eu tinha muita dor, eu tava super perdida. Tô me emocionando agora, calma. Então, assim, eu passei um processo de dor interna muito grande, onde a espiritualidade que me resgatou. Né? Lá atrás, primeiramente, foi Deus, porque eu precisava conhecer o Criador, o dono de tudo. E veio Jesus, né? Através dele, o Espírito de Deus, através, né, dele. Enfim, eu quero falar pra vocês, tá ficando tudo muito bagunçado, mas antes de eu vir até aqui, de eu resgatar minha ancestralidade, porque ainda continuo, eu ainda estou aprendendo, eu não faço parte de nenhuma casa ainda, porque eu tenho muito cuidado hoje de não cair em mãos erradas novamente, que a gente não pode confiar a nossa cabeça, né, para qualquer pessoa. Tá? E até dentro da igreja, às vezes, chega pessoas que... Nossa, eu tinha uma intuição tão grande na igreja. Uma vez eu tava num culto, chegou um cara... Nossa, aquele cara dentro de mim falava que ele era um adúltero, que ele era um cara ceboso sexualmente. E ele lá vinha e metia a mão na cabeça do povo pra orar. Não lembro se botou na minha, mas eu já tava preparada. Na minha não vai colocar não, viu? Porque você, minha filha, pega tanto carrego dentro da igreja que você nem imagina. Porque o tanto de gente troncha que tem ali, sabe? Você tá por fora. Mas vamos lá. É onde os lobos se escondem. É dentro da igreja. Então, não tô falando aqui pra você sair da igreja nem nada. Mas para que você também fique esperto e falando para você a minha mudança, né? Porque a minha mente mudou, foi muita coisa. Não tem como falar tudo para vocês. O despertar da consciência, ele traz uma visão de quem é Deus. Eu comecei antes de olhar a Umbanda, olhar o Candomblé, olhar a Quimbanda, entender as vertentes, porque você vai ter identificação. Não é a mesma religião, cada uma coisa é uma outra. Entender quem é o diabo, às vezes vinham aqui me atacar, que diabo não existe, ai que nada, sabe de nada. Gente, na minha visão hoje, realmente, diabo, a figura, ela não existe. É uma figura que vem do catolicismo e veio sendo propagada para pôr medo e controle nas pessoas, assim como era antigamente o pagamento de indulgência, só vai ser salvo quem paga a indulgência para a igreja. As coisas só mudam a forma a partir de que o ser humano vai ficando esperto, eles vão mudando a tática. Né? Existem seres caídos, sim, obsessores, principalmente que estavam vivos e morreram e estão aí para prejudicar a vida das pessoas. Isso é outra história. Mas, em resumo, Deus que foi me guiando, sabe? E foi tão lindo porque eu comecei a ver Deus nas coisas muito pequenas, na natureza. Cada detalhe de Deus, Ele foi me mostrando, Ele foi me guiando, Ele foi me trazendo confiança no meu coração. Porque até então só era a voz dele que eu entendia, né? E quando as entidades começaram a se aproximar energeticamente, me dava um pouco de medo, porque a mente é uma briga total com a tua mente e com a tua crença, porque eu só sabia que era tudo o diabo, era tudo do mal, era tudo isso. E eu vi que a energia não era ruim. Ruim era o meu medo. O meu medo fazia achar que tudo era ruim, né? E aí, nossa,
recebi muito colo, muito aconselhamento, muita ajuda financeira, muita, sabe, muita correção para o que muitos pensam, né? Que, ai, pombogira vai deixar a mulher, né, da rua, nada a ver. Se a pessoa virar, é porque a pessoa já tinha a vontade, já tem e sair para ela ser. Mas uma pombogira de verdade, uma entidade séria, ela vem te corrigindo teus caminhos, tá? E é bem complexo. E assim, a minha mesma é osso duro de roer, mas você não tá entendendo. Eu poderia agora, eu tô solteira, né? Inclusive, eu poderia agora sair pegando um e outro, mas ela sempre me lembra que essa não sou eu, isso não faz parte de mim, isso não vai ser bom para mim espiritualmente, entre outras coisas, né? E mandando, inclusive, parar de pensar em macho e pensar em focar na minha independência, na minha mudança de vida, né? Porque é isso. É isso que a mulher tem que fazer. Enquanto uma religião fala que você depende de ter um homem, uma família para poder ser feliz, você chega nesse ponto e você vê que não é isso que você precisa para ter feliz. Você precisa ser você, viver a sua vida também. E na hora certa tudo vai acontecer. Se tiver um casamento bom, tipo assim, você não precisa estar numa relação falida que tá te fazendo infeliz, que te machuca por causa da religião ou por causa de um status social. A mulher, ela é livre, tá? E realmente, Pombogira, ela traz essa liberdade. A maioria foram mulheres, nem todas foram mulheres de prostituição. Muitas foram mulheres que, inclusive, foram mortas, né, contra a religião, porque não queriam se submeter a essa coisa de ser a mulher do lar. Queria ser uma mulher independente naquela época, meu amor. Ou contra as mentiras da igreja, então eram acusados de bruxaria e eram mortas. Mas desde antigamente se tinha as mulheres curadeiras, que elas eram as médicas da época, e claro, como tudo na vida, pode ser usado para o bem e para o mal, depende da função, certo? E essa questão de bem e mal é muito complexa. O que é bem e mal para mim pode não ser para você, enfim. A questão de justiça, se você reparar até com o próprio evangélico, ele discrimina a religião e tudo mais, mas na hora de pedir justiça a Deus para que Deus vá lá fazer acontecer com alguém que fez mal, aí não é fazer mal, é pedir justiça. A mesma coisa é feita do outro lado. Então, se alguém te faz o mal, tu pode pedir justiça a um orixá, a uma entidade, e é a mesma coisa, porque até para eles trabalhar, eles estão, na minha visão, abaixo de Deus, e eles fazem aquilo que está determinado. Então, se a pessoa recebe, é porque ela está no merecimento dela de receber aquele mal, tá? Pode acontecer da pessoa receber um mal sem merecer? Talvez, não sei muito te dizer. Por quê? Porque tem espíritos realmente muito densos e pessoas que trabalham só com esses espíritos muito densos, espíritos que estão bem longe da evolução, são meio que escravos espirituais e são usados para fazer esses trabalhos pesados mesmo. Mas eu tô falando aqui das entidades de luz, das entidades que trabalham para a Umbanda, trabalham no Candomblé, trabalham também na Quimbanda, entre outros, que são entidades de leis. E como uma entidade de lei, é lei divina, ela segue a lei, entendeu? É um trabalhador de Deus. Exu é um trabalhador de Deus. Então, quando alguém tem que morrer, muitas vezes é o Exu que vai lá trabalhar, entendeu? Mas a ordem sempre vem de cima. Ninguém morre de graça aqui à toa, ninguém sofre acidente à toa, sabe? Então, por isso que cada um tem que andar na linha para não ser merecedor de coisa ruim, digamos assim. Ficou muito complexo, né? Talvez você não entenda, vai ficar com medo, mas o que eu quero falar pra você é que eu abri minha visão e eu consigo ver Deus agora de formas diversas. Inclusive, o Deus da Bíblia, pra mim, na minha visão, é muito controverso. E é um Deus que foi modificado pelo homem. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Deus o Todo, ele não, muita fala ali não é dele, sabe? Muita coisa ali tá distorcida para manter o controle e vai manter por muito tempo, né? É isso. Então, assim, hoje eu consigo ter mais respeito por outras pessoas, porque quando eu tava lá na caixinha do evangélico, todos os outros eram do diabo, não podia confiar em ninguém, às vezes nem na própria família, nem nos próprios amigos, e ninguém que pensasse diferente. De certa forma, é isso que é ensinado, né? Eu não podia me relacionar com ninguém que pense diferente, mas, tipo, isso é prisão. Porque somos diferentes. Jesus mesmo, ele veio mostrar que somos diferentes e que o céu era para o povo de todas as cores, raça, sabe? Hoje em dia a religião, né, o cristianismo, ele tenta apagar até as raízes indígenas, quer modificar, transformar todo mundo um robozinho. Mas Jesus já veio e falou que, tipo, não era essa a intenção,
sabe? Ele veio mostrar para as pessoas que as pessoas tinham ligação com Deus, com o Pai diretamente, e que, tipo, a natureza, gente, ela mostra Deus, né? E tem muitas entidades, ou deuses, como vocês queiram chamar, que são uma parte de Deus. É assim que eu vejo. Se você não vê, tá tudo bem. Que são uma parte de Deus com nomes diferentes. Se você olhar até na própria Bíblia, Deus se apresenta em vários lugares com nomes diferentes, com forças diferentes, com vertentes diferentes, com, digamos que com personalidades diferentes. Deus, ele é o mesmo, mas ele é o mesmo. Aí, você sabe, ele muda, cara. Muda na questão de com quem ele está falando. Deus, ele sabe falar com todos os tipos de pessoa, sabe? Para levar aquela pessoa para o caminho de retidão, de justiça e de bondade. E quando bondade e justiça andam junto, amor e justiça também andam junto. E nós somos um pedaço de Deus aqui na Terra. Nós somos deuses, né? Assim como a Bíblia fala, vós sois deuses. Ainda quando eu estava na igreja, essa frase começou a me martelar. Vós sois deuses. O que é que Deus está querendo falar para você com isso? Bom, eu já entendi bastante, mas talvez você ainda precise entender que vós sois deuses. E é isso. Fica, né, até o próximo vídeo.